Kant. Mas antes de falar do Immanuel Kant, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito necessária, que é uma linha do tempo, assim, bem resumida, para a gente saber onde é que a gente está na história, né? Que acho que é importante isso, a gente ter em mente em que lugar da história a gente está. Então, eu vou compartilhar com vocês aí, a gente vai, antes da gente ir para o texto do Kant, só para a gente fazer situar o tempo aí no espaço, onde é que nós estamos. Deixa eu pegar aqui. Já vai chegar aí. Boa tarde para quem está chegando. Vê se chegou aí. Todo mundo visualizando aí? Boa tarde, Sim, Andrei. sim. Sim, professor, todo mundo vendo. Então, só para a gente ter uma ideia do que nós já falamos, né? Nós já falamos um pouquinho de filosofia antiga, que a gente tratou lá de Platão, Sócrates, Aristóteles, e alguma coisa dos epicuristas e dos estoicos. Depois a gente falou sobre René Descartes, que está, de acordo com essa linha do tempo aqui, na filosofia moderna. Tínhamos duas aulas sobre René Descartes. Nós não falamos de filosofia medieval nem da filosofia renascentista. Hoje a gente vai falar da filosofia de Immanuel Kant, que está no Iluminismo. Só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está, qual o caminho que a gente está seguindo. Né? Mais para frente, mas daqui a próxima aula, talvez a gente fale de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para a gente poder entender depois, né, de onde veio essa ruptura do pensamento que vai culminar em Descartes e hoje a gente vai falar do Kant, porque em Santo Agostinho e Tomás de Aquino vai ter a questão da querela dos universais. Então a gente vai tratar disso, mas para vocês terem uma ideia, esse material aqui eu vou colocar lá no Classroom, para vocês terem, né, na cabeça, né, a linha histórica e de que período da história a filosofia está tratando. A gente hoje vai falar do Kant, mas tendo em mente aqui essa linha histórica aqui, beleza? Então, isso vocês já tinham, essa imagem assim, desse resumo, vocês tinham em mente ou não? Essa noção histórica? Pode responder no Até que chat. não, professor, até que não. Também não. Tinha, assim, algumas separações, mas não eram tão definidas assim, não. Beleza. Isso aqui a gente pode também fazer quando for ter na próxima aula de arte. Eu posso também disponibilizar uma linha do tempo de arte, que aí você também vai saber mais ou menos qual os estilos artísticos, em que período da história eles estão. Isso, assim, de uma forma didática, né, gente? Porque na Renascença vai ter uma miscelânea de coisas, né? Tanto do pensamento filosófico quanto das manifestações artísticas, vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas para a gente ter uma ideia, né, para a gente ter uma visão didática, né, do que vem antes e depois, acho que é interessante. Então, dito isso, a gente acha que dá para a gente ir lá para o Kant, então. Então, nós já falamos de Platão, Sócrates, Aristóteles, falamos de Descartes, vamos falar do Kant hoje. Estamos saindo aqui. Peraí. Por que eu estou falando para ter um pouco de paciência hoje? Porque o Kant não é muito fácil também de entender, assim como o Descartes, né? O Kant, como o Kant ele vai desenvolver ainda mais, né? Ele vai aprofundar ainda mais as rupturas, então é mais complexo. Mas vamos devagarinho. O texto que eu trouxe aqui, ele simplifica bem e traz as ideias principais. Também trouxe um vídeo bem bacana, vai dar para entender, vocês vão conseguir fazer os exercícios no final. Então vamos lá. Primeiro texto. E aí pode perguntar se tiver dúvida, alguma coisa assim que eu possa, se eu puder esclarecer. Ó, o texto já está chegando aí para vocês. Como eu não consigo ver vocês, então eu vou lendo e vou comentando aqui. Então, ó, o criticismo kantiano. Na época medieval, a questão dos universais, eu acabei de falar, né,
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, que a gente vai ver. Guilherme de Ockham, um camarada que vai ser muito importante, que vai culminar em Martinho Lutero, né? Que vai provocar lá o racha, né, na igreja, né? A questão dos universais era importante porque dizia respeito a aspectos fundamentais da fé cristã. As diversas soluções apresentadas pelos pensadores medievais tinham implicações indiretas para as concepções religiosas, como a imortalidade da alma ou a existência e a natureza de Deus. As especulações filosóficas da Idade Moderna, por outro lado, foram em grande parte reflexos das mudanças que ocorriam na época nos campos da cultura e da ciência. O René Descartes é a prova disso. A ciência moderna buscava estabelecer leis gerais a partir de experiências particulares. Lembra que o René Descartes estava falando dentro da cabeça dele lá, né, fazendo aquela tentativa de explicação, né, do mundo a partir das próprias percepções? Mas as principais correntes filosóficas, o empirismo e o racionalismo, explicavam cada uma à sua maneira apenas parte da realidade. Para o empirismo, o conhecimento provia só da experiência, e como essa é sempre particular, o conhecimento não podia ter caráter universal. Então, eu não poderia, né, querer que uma coisa fosse universalizada a partir de uma experiência particular. O racionalismo, por sua vez, afirmava que o conhecimento deriva da pura razão, e essa é o grande que garante, desculpe, a universalidade do conhecimento. Porém, o racionalismo negava que esse conhecimento pudesse ter fundamento na experiência. A questão que perturbava o pensamento moderno, portanto, era o seguinte: como o conhecimento científico pode ser universal, tese racionalista, e ao mesmo tempo proveniente da experiência, tese empirista, se empirismo e racionalismo eram posições filosoficamente irreconciliáveis? O Immanuel Kant ele vai tentar conciliar essas duas concepções. Uma das soluções encontradas na filosofia moderna para o impasse entre racionalismo e empirismo foi a crítica de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que vimos brevemente, que a gente não viu ainda, estamos vendo agora, né? Para ele, o conhecimento envolve sempre dois elementos: o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquilo que é conhecido. O Immanuel Kant vai fundar a categoria do eu, o eu empírico, né, no que não havia até então, né? O erro dos racionalistas, segundo Kant, seria o de acreditar que o conhecimento derivaria da pura ação do sujeito, independente do objeto. Então, né, as coisas só partiam do objeto e não tinham uma relação. O Immanuel Kant vai dizer ao contrário, vai dizer, existe uma relação entre sujeito e objeto que vai dar sentido para as coisas. Eu parei aqui. Ao erro do racionalista, segundo Kant, seria o de acreditar que o conhecimento derivaria da pura ação do sujeito, independente do objeto. Os empiristas, por sua vez, incorriam um erro ao achar que o conhecimento provém apenas do objeto, como se o sujeito se comportasse de modo puramente passivo nesse processo. De acordo com Kant, portanto, o conhecimento é resultado não só do sujeito, nem só do objeto, mas da ação combinada entre ambos. São uma relação entre sujeito e objeto. A crítica kantiana ao conhecimento foi motivada principalmente pela leitura dos escritos do filósofo e escritor David Hume, que afirmava que as leis universais não consistiam em um conhecimento verdadeiro, pois a experiência só nos dá acesso ao conhecimento de fatos particulares. Assim, Hume negava a universalidade das leis científicas e afirmava que as generalizações eram resultado do hábito. Observando repetidas vezes o movimento de uma bola de bilhar após a batida de um taco, associamos mentalmente esses dados e inferimos que a batida do taco é uma causa e o movimento da bola um efeito. Nada, porém, nos autoriza a falar de uma lei universal relativa a essa sequência de acontecimentos. Nada garantiria que uma nova aplicação de uma mesma causa geraria o mesmo efeito. Eu entendo que esses autores, esses filósofos, por isso que eles recorriam à matemática e à física, né, para dar respostas exatas, né, e imutáveis para as coisas, né? Kant afirmou que a leitura de Hume o despertou do seu sono dogmático. Então, essas palavrinhas aqui podem aparecer na prova. Sono dogmático, né? Que o Kant vai falar
Ele está se referindo a Hume, né? E concordava com este que a experiência particular não se poderia derivar leis gerais. Da experiência particular não se poderia derivar leis gerais. Mas, segundo Kant, para que a ciência fosse possível, seria necessário encontrar outro fundamento para a universalidade das leis científicas. Restaria, então, que houvesse no próprio sujeito formas a priori. Aqui, né, é importante porque o Immanuel Kant ele vai começar a pensar que a gente pode construir ideias não necessariamente que a gente pode construir ideias prescindindo da experiência. A priori, isto é, anteriores à experiência, que garantissem a universalidade do conhecimento. Então, você pode, né, imaginar um prédio, né, sem construir o prédio. Né? Você pode... Né, os cálculos matemáticos, não é isso? São abstrações que acontecem dentro da sua cuca, né? Você não precisa materializar isso. Isso se materializa depois. De acordo com essa concepção, o conhecimento não seria uma ação do objeto sobre o sujeito passivo, mas sim uma construção ativa do sujeito pelo sujeito. Né? Aqui comigo eu bolo as coisas a prioristicamente. Kant se referiu a essa nova concepção do conhecimento como uma revolução copernicana. Essa seria a revolução copernicana. Minha pergunta é, até agora, né, o que eu falei aqui, tem sentido isso para vocês? Vocês já ouviram falar sobre esse pensamento kantiano? Não ouviram falar? Me diga aí, enquanto eu mudo aqui para a próxima página. Eu nunca ouvi falar não, professor. Pois é. O outro camarada que é importantíssimo para a filosofia, né? Nunca ouviu falar, beleza. Então, isso é muito importante, gente. Vocês deveriam... Assim, eu estou aqui, na verdade, né, muito resumidamente, que a gente vai ver isso, né? Mas, por exemplo, as aulas que eu tive na faculdade sobre Immanuel Kant, assim, eu saía da aula com dor de cabeça, porque é muita coisa. Eu vou até pegar aqui para vocês, só um minutinho aqui o livro do camarada, para vocês verem. Espera aí. Immanuel Kant escreveu A Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, esse livrinho aqui. Ó. E esse livrinho aqui, que é um livraço, que é sinistro. É sinistro, é muito sinistro, porque o Immanuel Kant, o que ele vai fazer? Ele vai construir todo um pensamento para explicar o funcionamento da razão. E para ele, a razão funciona, é uma engrenagem que relaciona entendimento, imaginação e razão. Isso, a razão que organiza isso. É assim, muito sinistro, cara. Mas assim, o que nós estamos tratando aqui são questões que são muito básicas para vocês entenderem e responderem questões que vão cair no Enem. Mas o entendimento, né, uma coisa mais aprofundada, né, quando ele fala sobre o eu empírico, o eu transcendental, aí, bom, vamos para a próxima página. Só pelo pouco que o senhor apresentou, já parece que se a gente aprofundar mais, fica cada vez mais complexo. É complexo, mas é muito interessante. E o Immanuel Kant, Kaique, ele vai fundamentar tudo que você, por exemplo, o pessoal que está aí, que está me escutando, que vai fazer direito, todo o ordenamento jurídico, ele é baseado muito na filosofia kantiana, da moral kantiana, né, do juízo, né? Tudo assim, tem um embasamento filosófico kantiano profundo até hoje. Assim, eu não vou fazer direito, mas eu poderia dar um exemplo? Deixa eu tentar aqui lembrar de alguma coisa. Deixa eu parar a apresentação para botar outra. Um exemplo de assim, muito básico que eu vou falar. Isso está em Kant, não vou saber exatamente onde aqui no livro identificar, mas não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Isso seria uma máxima que pode ser universalizada.
seria como ama teu próximo como a ti mesmo, né? É porque o Kant também tem uma fundamentação cristã, né? Ele tem ele bebe lá na fonte do protestantismo, do cristianismo e tal. Então ele vai trazer isso. Ele, na verdade, tem alguns comentadores que dizem que ele quer, na verdade, ele traduz, né, algumas questões que ele diz assim. Eu não sei se você vai lembrar, Kaique. O Kaique deve lembrar. Não sei se eu vou falar errado, mas está em Hebreus. Não sei se está em Hebreus que diz na Bíblia que Deus colocou no coração as leis dele. Não sei se está isso em Hebreus, eu não sei exatamente. Mas, de alguma forma... Mas como assim no coração? De quem seria o coração? Não, no nosso ser. Existe uma lei que é anterior à lei do homem, que é a lei de Deus, que nós trazemos em nós mesmos. É em Romanos. Romanos? Eu não vou saber exatamente. Uhum. O Kant, de certa forma, ele tenta dar um caráter... ele tenta materializar isso na lei humana. Em algumas partes da filosofia dele, sacou? Entendi. Deixa eu pegar aqui. Mas assim, aqui eu teria que separar direitinho para mostrar para vocês isso. Só estou tentando dar um exemplo porque tem outras coisas que estão relacionadas ao direito que a gente pode identificar na filosofia kantiana. Então aqui um trecho do Kant, ó. Até hoje, vou ler com calma, porque até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados, antes de eu ter experiência com alguma coisa que eu imagine e construa. Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico, não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, tentou, se não daria melhor resultado, fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Ora, na metafísica pode-se tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de se guiar pela natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori. Se, pelo contrário, o objeto, enquanto objeto de sentido, se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade. Para Kant, o conhecimento que obtemos por meio da experiência, se faz pela mediação das formas a priori da sensibilidade e do entendimento, coisas que eu trago comigo. Você tem uma estrutura, né? As formas a priori da sensibilidade remetem às intuições, algo que não devemos confundir com premonição. Intuição não é premonição. Intuição é aquilo que você elabora a partir das suas experiências particulares. Como esse termo é interpretado popularmente? O conceito filosófico de intuição se refere ao ato de perceber as coisas antes mesmo de pensarmos sobre o que está sendo percebido. As formas a priori do entendimento são as categorias por meio das quais podemos unificar as impressões dos sentidos para a formação dos conceitos. Então, aqui, como eu falei, a razão, imaginação e entendimento. Essa tríade, né, o Immanuel Kant vai tentar explicar como funciona essa tríade dentro de nós, né, e aí fazer a conciliação entre o empirismo, né, o ceticismo, o empirismo, né, tendo explicado o conhecimento como síntese da ação combinada do sujeito e do objeto, Kant julga ter demonstrado a validade das proposições universais das ciências, como a matemática, a geometria e a física. Mas para Kant, as ideias metafísicas, como a de mundo, da alma ou de Deus, serão impossíveis por meio da razão pura. Então, aqui, ele está dizendo para a gente que não é só matemática e física que vão auxiliar, tem a sensibilidade também, né? Seriam impossíveis por meio da razão pura, pois se esta constrói objeto de conhecimento por meio das formas a priori, ela jamais alcança as coisas em si mesmas. Eu não posso ter acesso
a verdade nela mesma. Não é que Kant negue a capacidade humana de conhecer as realidades, mas sim que só temos acesso a elas por outras vias, como a moral ou a apreciação estética. Então ele vai dizer para a gente, ó, é importante o raciocínio matemático, mas existem outros caminhos para a gente também ter contato com a verdade. Feito essa apresentação, queria saber de vocês se vocês conseguem fazer alguma relação do Kant com o Descartes. É possível? Eu acho que a semelhança entre os dois está na parte da forma que eles discutem para o conhecimento científico se tornar geral. Eu acho que é muito nesse sentido assim. Mas tem uma outra coisa que liga os dois também. Que eu falei quando eu falei da tríade. O que os dois estão colocando em evidência, inclusive contestando um posicionamento da época deles? O que está na... Foi uma coisa que eu falei em Descartes. Quem pode chutar aí? Uma coisa que é comum aos dois. Cara, Alguém de nome quer? assim eu não vou lembrar, meu Deus do céu. Uma palavrinha que é importantíssima. Tem alguma Que é, coisa a na ver verdade... com algo moderno? Não, moderno não. Tem a ver com... de certa forma, tem a ver... vou falar logo. É a razão. A razão para Isso, pode Descartes crer, e, pode crer, pode sobretudo, crer. para Manuel Kant é o principal, é o que vai, é o que norteia a filosofia desses dois, né? Vai ser, inclusive, o Immanuel Kant tem um texto que vocês podem ler com muita tranquilidade, que chama, vocês podem pesquisar aí, o que é o esclarecimento. O Immanuel Kant, nesse texto, que é um texto curto, ele vai ali fazer uma reivindicação, né, de que nós devemos nos pautar pela nossa razão e não sermos guiados por outros, né? Cada um de nós, cada um de vocês tem a possibilidade de ler o mundo e de fazer suas análises a partir do seu próprio raciocínio, né? E sair da menoridade, ele chama menoridade, né? É um texto curtinho, vocês podem E, ler, acho que vocês devem ler esse texto. É e bom, assim, é bem capaz de cair no Enem. Pode falar. e assim cada um teria a sua experiência, não? Sim, Tendo a sua própria cada um maneira teria de a se sua ler experiência. o mundo. Não só teria a sua experiência, mas você, inclusive, você pode opinar de uma forma mais bem pautada. Se você, por exemplo, se você vai conferir um assunto, foi o que nós falamos em Descartes, quando Descartes fala, ó, primeiro você ouve, depois você analisa. Depois de você fazer essa análise, a partir da dúvida metódica, aí sim você vai emitir um raciocínio, né? O Immanuel Kant aqui, ele está ampliando essa possibilidade. Ele fala, ó, a gente vai ser pautado pela razão, né? E essa razão é que vai tirar você da minoridade, dessa dependência, né? Você pode, inclusive, produzir pensamentos próprios e desenvolver a sua filosofia, né? Assim, aqui eu estou viajando, mas seria... Opa, Kevin está perguntando? É porque some rapidamente. Poderia também ter respostas diferentes das demais? Sim, inclusive propor respostas diferentes. Porque, na verdade, se vocês forem nas primeiras aulas, né, de filosofia que nós tivemos, eu fui bem enfático dizendo que a filosofia não é para a gente guardar nomes de autores nem datas, né? A filosofia ela nos serve para a gente desenvolver um raciocínio próprio. Então, por exemplo, desenvolver um raciocínio próprio, né? Assim, né? Não é inventar a roda, mas, por exemplo, elaborar um texto próprio é complexo. É complexo, né? Você produzir um texto próprio não é uma coisa fácil. Exige de você leitura, reflexão, né? E raciocínio. Né? Então, é nesse sentido que ele está falando. Cada um de nós tem essa possibilidade. Mas é curioso, porque hoje a gente vive num tempo em que as pessoas têm muita dificuldade
Por que tem muita dificuldade? Porque as informações chegam prontas, né? Você não, né, chega pronto, você fica meio preguiçoso de pensar sobre as coisas. Tá tudo pronto, né? É só você consumir, você fica passivo, né? É nesse sentido. Então a gente não, então pensando de um ponto de vista kantiano, nós não saímos da minoridade, nós continuamos na minoridade, né? Vamos para o vídeo. Algum comentário? Me diga aí como é que tá aí para vocês essa aula do Kant. Preciso de um retorno. Eu tô achando legal. Ele parece ser interessante. Kant é interessante. Eu achei a forma que ele usou para explicar todo esse conceito muito válido, né? Eu gostei da crítica que ele fez. O Kant, cara, então, acho que é o mais importante, assim, filósofo, ele está no iluminismo, né? Ele marca aí esse período e ele vai ser muito importante até hoje, contemporaneamente. Muito bem, vamos então ao vídeo. O vídeo também é bem esclarecedor. Pode falar, Kaique. Eu ia falar só que ele parece ser muito pé no chão e ao mesmo tempo, tipo, tem lá as suas viagens. Não sei explicar. Sim, sim. É curioso o que você falou agora, vai aparecer um pouco no vídeo, porque o trabalho do Kant, ele tem um quê? Exatamente o que você falou, de um pé no chão, né? De fundamentar o pensamento. E minha câmera, você está desligando, não sei porquê. De fundamentar o pensamento, mas também tem uma coisa mística também, meio que um mistério, sacou? Porque né, o camarada pensar, ele não saiu da cidade dele, ele viveu 50 anos lá em Königsberg, eu acho, na Alemanha. Ali ele produziu um negócio que é genial, assim, genial. Então vamos para o vídeo. Caraca. Kant, um dos mais importantes filósofos da história, foi diretor de escola e professor. Ele representou talvez o momento mais significativo da filosofia na Idade Moderna e ainda influencia profundamente os pensadores da atualidade. A filosofia de Kant, mais tarde designada como criticismo, representa a crítica mais radical a esta proposta do pensamento metafísico, tal qual desenvolvido na Idade Média. Na Idade Antiga e na Média, entre os anos 400 a.C. e 1400 da nossa era, prevaleceu o modo metafísico de pensar. Para os filósofos dessa época, as coisas possuíam uma existência autônoma, objetiva, independente da consciência humana. Elas eram essências, criadas por Deus ou existindo eternamente. Assim, havia uma ideia de árvore perfeita, e as árvores que percebemos com os nossos sentidos são cópias imperfeitas de sua essência. O pensamento metafísico buscava conhecer os objetos atingindo sua essência. Do ponto de vista filosófico, a Idade Moderna é uma ruptura. Seus filósofos acreditavam que todo o conhecimento somente poderia vir a partir da razão natural, abandonando a metafísica e substituindo-a pela ciência, um período marcado pelo racionalismo e pelo naturalismo. Na Idade Moderna, a ciência se transforma na mais importante instância cultural, principalmente pela contribuição que pode dar à evolução da técnica e na possibilidade que dá ao homem de adequar a realidade aos seus interesses. A filosofia vive uma profunda modificação. Sua principal preocupação deixa de ser conhecer a natureza do homem e passa a ser compreender o processo pelo qual os homens constroem seu conhecimento. Kant estava profundamente impressionado com o resultado da física newtoniana. Para Kant, Newton era o próprio símbolo do sucesso, do conhecimento verdadeiro que a ciência tinha trazido à cultura da sua época.
O papel, então, da filosofia era exatamente de mostrar não só a ciência, a física newtoniana é o modelo exemplar do conhecimento científico, mas este conhecimento é plenamente legitimado do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da epistemologia. É a esta tarefa que o Kant se dedica. Kant analisa o processo de conhecimento humano para mostrar que a física era a aplicação das regras fundamentais do conhecimento racional que o homem poderia desenvolver. Para isso, fará a síntese de duas filosofias, o inatismo de René Descartes e o empirismo dos filósofos ingleses, particularmente de David Hume. De modo geral, Kant explica que o conteúdo do conhecimento vem das impressões sensíveis, como queriam Hume e os empiristas. Por outro lado, para esse conteúdo ser de fato conhecido, deve ser organizado e ordenado na consciência de acordo com uma estrutura que já está no sujeito que a conhece. Assim, para conhecer, o homem precisa da experiência sensível, mas também necessita de uma estrutura lógica que organize esses dados empíricos. Foi assim que o Kant constituiu a sua famosa teoria do conhecimento, de acordo com a qual o nosso conhecimento é formado, sim, com a contribuição imprescindível de intuições que são fornecidas pela nossa sensibilidade, mas intuições que precisam ser articuladas, sistematizadas, esquematizadas por esquemas a priori que são constitutivos da própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Para Kant, a sensibilidade não é um registro mecânico como pensava Hume. O sujeito humano depende de esquemas ordenadores ou estruturas formais presentes a priori no sujeito, que são o tempo e o espaço. Com a aplicação desses esquemas ordenadores, dessas formas a priori, o sujeito consegue organizar os conteúdos que são passados a ele a partir da experiência sensível. Segundo Kant, nós não podemos aprender a essência dos objetos, mas apenas seus fenômenos, ou seja, somente aquilo que se pode observar. Kant era uma personalidade muito interessante e, segundo a crônica, que sempre acompanha a história da filosofia, ele teria exposto ao mordomo de sua casa, as conclusões desse seu grande projeto, que se expressava nas suas 3 grandes obras: a crítica da razão pura teórica, a crítica da razão pura prática e a crítica do juízo. E ao contar para o mordomo quais teriam sido as conclusões da crítica da razão pura teórica, ou seja, esta teoria que eu acabei de apresentar, ou seja, que Deus, alma e mundo são ideias pensadas, mas não são realidades conhecidas, o mordomo ficou muito chocado e repreendeu severamente o Kant, dizendo: mas como você, uma pessoa tão religiosa, ele era adepto do pietismo, uma denominação no protestantismo bastante rigoroso, e dizia: como você, uma pessoa com tão boa formação religiosa, pode chegar a uma conclusão dessa? O que sua mãe vai pensar disso? Né? Aí o Kant teria dito ao mordomo: não se preocupe, o que eu destruí na crítica da razão pura teórica, eu vou reconstituir na crítica da razão pura prática. E nós entramos assim na segunda parte da grande obra kantiana. Essas 3 ideias da metafísica tradicional, Deus, alma e mundo, que não são ideias, não são conceitos correspondentes a fenômenos que pudessem ser conhecidos, estas entidades que não podem ser conhecidas devem ser pressupostas. Por quê? Porque elas são condições sine qua non para a legitimação e para a fundamentação da moralidade, que deve ser entendida em Kant do mesmo modo que nós entendíamos a questão do conhecimento.
Ou seja, a moral é um fato na realidade humana. Os homens praticam a moral não como uma mera circunstância histórica, cultural, mas por uma necessidade interna. Para Kant, a moral se impõe ao homem como uma força universal. Assim como a ciência, a moral não se impõe por necessidades psicológicas, culturais ou sociais, mas por exigências transcendentais que constituem a própria estrutura de todos os homens. É proibido matar o próximo, não devido a leis ou por respeito ao próximo, mas por uma força interna que exige bondade, um bem-agir. Para Kant, o fato de o homem ser um ente moral demonstra a existência de mundo, de alma, de Deus. Perceberam aí a questão do Kant? Opa, peraí, deixa eu desligar, peraí. Calma aí. E aí, deu para entender? O vídeo explica bem o vídeo, né? Sim, deu para entender muito bem. Então, Kant é muito interessante. Para quem quiser se aprofundar depois, é muito interessante agora. Leu crítica né? A crítica da razão pura vai pirar. Eu saía das aulas com dor de cabeça, cara, porque era muito interessante, muito complexo mesmo. Vou pegar o exercício. 3 questões que vocês vão matar tranquilamente. Peraí. Vejam aí se está funcionando direitinho. Mandei aí. Tá funcionando, professor? O senhor tá com o microfone desligado. Obrigado. Obrigado, Kaique. Alguma pergunta ou comentário? Abriu o formulário aí direitinho? Como é que tá? O Abriu formulário certinho abriu aqui. direitinho aqui. Beleza, então eu vou ler. Eu não estou vendo vocês, mas eu vou lendo aqui. Primeira questão. Na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo e empirismo. Nós falamos, né, lá no texto. Entre as alternativas abaixo, a única que contém informações corretas sobre o criticismo kantiano é: letra A. A razão estabelece as condições de possibilidade do conhecimento, por isso independe da matéria do conhecimento. Letra B. O conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos de organizá-las a partir da forma a priori do espaço e do tempo. Letra C. O conhecimento é constituído de matéria, forma e pensamento. Para termos conhecimento das coisas, temos de pensá-las a partir do tempo cronológico. Letra D. A razão, enquanto determinante nos conhecimentos fenomênicos ou nomênicos transcendentais, atesta a capacidade do ser humano. Letra E. O homem conhece pela razão a realidade fenomênica, porque Deus é quem, afinal, determina esse processo.
Número 2. Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que, letra A, o ato de conhecer se distingue em duas formas básicas, conhecimento empírico e conhecimento puro. Letra B, para conhecer é preciso se lançar ao exercício do pensar conceitos concretos. Letra C, as formas distintas de conhecimento descritas na obra Crítica da Razão Pura são denominadas, respectivamente, juízo universal e juízo necessário e suficiente. Letra D, o registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber, o juízo analítico e o juízo sintético, ou juízo de elucidação. Letra E, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Número 3, vou ler com calma essa aqui, que essa aqui é um trecho daquele texto que eu falei para vocês lá, o que é o esclarecimento. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento, sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Espera só um minutinho que o pessoal está falando aqui, peraí. Chegou visita aqui, peraí, tá falando. O pessoal tá atrapalhando. Vou voltar aqui ler de novo. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. É isso Kant diz. Aí, a pergunta é... Peraí, eu não tenho pergunta. O que é esclarecimento, professor? Não, o que é o esclarecimento é o nome do texto. Deixa eu verificar. Ué, tá aqui resposta à pergunta. O que é esclarecimento? Mas esse é o nome do texto. Eu estou querendo a pergunta, eu não coloquei a pergunta, está incompleta a questão. Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Vou fazendo a primeira e a segunda que eu vou ver aqui rapidamente. Um minutinho que eu consigo aqui, peraí. Peraí, é mais fácil fazer assim, peraí.
Aqui. Então, a pergunta é a seguinte: estão me ouvindo aí? Sim. Então, encontrei aqui. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da humanidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa... É isso mesmo. O que representa? Então, questão... Eu acho que foi o senhor que botou ali, não foi não, o professor? Resposta à pergunta, o que é esclarecimento? O que eu coloquei ali, na verdade, é... Resposta à pergunta, o que é esclarecimento, é a referência do texto. Agora, para nós respondermos aí, escolhermos as opções, é preciso que tenha isso que eu vou ler de novo aqui. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Letra B, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Letra C, compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Letra D, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Letra E, a incapacidade dos súditos de distinguir o útil do prejudicial torna imperativo um governo paternal para indicar a felicidade. Então, o que quer dizer o esclarecimento para Kant? No sentido empregado por Kant, o esclarecimento no sentido empregado por Kant representa o quê? Dessas 5 opções. É que eu esqueci de colocar a questão. Aí, professor, tá enviado. Beleza, vou ver aqui. Desculpem aí a falha na questão. Nada, não tem problema não. Acabei de enviar, professor. Beleza, tenho 9 respostas. Eu também vi. Eu tenho Pedro, Guilherme, João Vitor, Gustavo, Marlon, Kaique, Kevin, João Pedro, Andrique, Arthur. Kevin? Kevin está entre nós? Bem-vindo, Kevin. Tem uma galera gabaritando aqui, rapaz. Que isso? Poxa, o pessoal entendeu bem aí. A gente faz assim, então. Na próxima aula, a gente trata da filosofia medieval, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que a gente vai entender, né, para onde... a gente vai entender, aí já conseguir entender o Descartes e o Kant, beleza?
Beleza. Ainda falta a gente mandar. Aí, Marcos Vinícius. O importante é vocês entenderem essas questões básicas tanto do Descartes quanto do Kant, a gente deixar isso bem fixado na cuca. E eu consegui também fazer uma hora certinha de aula, pelo amor de Deus. Então, meus queridos, se vocês não tiverem mais dúvidas, perguntas. Gente, Alô? o professor caiu. Eita. Caraca, foi na hora. Aí, voltou. Voltou. Oi. Tá. Aqui agora tá assim. O computador, eu troquei o computador, mas acho que é a conexão mesmo, gente. O pior que eu ia até falar, caiu na hora certinha que ia terminar a aula. Uma coincidência. Impressionante, né? Tudo conspira a favor. Ainda bem, hoje, graças a Deus, tudo certo. Eu separo, né, o vídeo dele. O telefone é muito ruim de fazer isso. Não funciona, cara. Tá faço picotando. um tempão organizando. Tá picotando? Tá. Então vamos Pode encerrar, né? ser Semana eu que ia falar, vem pode se ser a vê. fornecedora de internet, professor. Não entendi? Pode ser a fornecedora de internet. Pode ser várias coisas, na real. Enfim, numa próxima aula a gente fala sobre. Fechou? Beleza. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Obrigado, Tchau, gente. até. Obrigado.